sobre a carta de Filipenses, capítulo 3, dando continuidade. Semana passada nós demos uma pausa sobre a oração final de Cristo Jesus por nós, em João capítulo 16 e 17. E aqui então, continuando a carta de Filipenses, no capítulo 3, podemos abrir a palavra de Deus. Diz da seguinte maneira: Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Muito bem, amados, nós temos essa passagem bíblica maravilhosa que fala muito sobre a vida de Paulo e sobre o fato de que Paulo estava passando até por uma dificuldade muito grande, mas revela muito sobre a vida cristã, em que nós temos que, através da nossa fé em Cristo Jesus, nós temos que nos conduzir de uma maneira justa. Crer em Cristo não é apenas um sentimento abstrato ou como nós dizemos em inglês, it's not a feeling. Não é um sentimento, mas crer em Cristo, ter fé em Cristo Jesus é uma mudança completa de vida. A fé em Cristo Jesus, ela afeta a nossa maneira de pensar e isso também automaticamente afeta a nossa maneira de agir. Nós vemos que Paulo é muito claro quando ele diz guardai-vos. Nós temos de uma certa maneira vigiar e nos guardar da circuncisão, como nós vemos aqui, dos cães e dos maus obreiros. Porque isso traz essa segurança para nós. Quem são os cães? A Bíblia, quando se refere aos cães em Provérbios, o cão é um animal impuro, porque ele come o seu próprio vômito. Um cão, esse tipo de comportamento mostra que quem são os cães? São as pessoas que elas continuamente voltam ao mesmo pecado. Elas voltam a um estado de sujeira. Então, o que nós devemos fazer como cristãos é sempre nos guardar, nos afastar desse ciclo vicioso que o pecado traz. Porque mesmo em Apocalipse capítulo 22, a palavra de Deus é muito clara quando diz que ficarão de fora os cães. As pessoas que gostam de voltar, gostam de viver em pecado. E você, qualquer pessoa, pode até achar uma justificação para pecar. Mas para Deus, a justificação é através da fé em Cristo Jesus. E esse capítulo 3, ele fala muito disso, que os justos são justos pela fé. Não é um sentimento abstrato que nos salva, mas sim foi Cristo Jesus morrendo na cruz por nós, entregando a sua vida por nós, é que nos salva. Essa é a nossa salvação. Portanto, eu quando creio em Cristo, eu tenho que mudar a minha maneira. Crer em Cristo é mudar a minha maneira, meu comportamento, meu pensamento. As minhas ações agora são de acordo com a minha fé em Cristo, de acordo com os seus ensinamentos. Por isso que nós devemos nos guardar dos maus obreiros. Guardai-vos da circuncisão. O que é a circuncisão? Circuncisão era praticada pelos judeus como um sinal de aliança com Deus. Só que
nós vemos aqui que através da fé em Cristo Jesus, não há mais judeu nem grego, porque a fé, ela abrange e ela alcança todos. E continuando nessa linha de pensamento de Paulo, ele diz: porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito. Eu me lembro, irmãos, muito daquela passagem bíblica, quando Jesus Cristo se encontra com a mulher samaritana, e ele, vestido como judeu, ela como mulher samaritana, dois povos que moram na mesma terra, mas divididos, e até de um certo ponto eles serviam o mesmo Deus. E ela então, vendo ele vestido daquela maneira, ela começa a argumentar com ele, dizendo: olha, vocês servem a Deus no templo, nós servimos a Deus na montanha. A resposta de Jesus foi tão direta e clara. Ela disse: olha, cuidado, porque não sabeis quem adoreis. E Jesus continua dizendo que em breve, nem em montanhas, nem em templos, se adoraria mais Deus. E sim, os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Portanto, aqui Paulo fala que a circuncisão somos nós. Essa aliança que nós temos em Cristo Jesus, ela não está mais associada a um lugar, a uma montanha, a um templo, mas porque ela agora é vinculada em Cristo Jesus, através da fé em Cristo. Por isso que nós somos a circuncisão. Nós somos a aliança, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Não são mais sacrifícios feitos por mãos de homens que salvam. Não são mais ofertas que eram entregues na mão dos sacerdotes para pecados que salvam. Mas agora, tudo isso é feito em fé em Cristo Jesus, porque Ele é o sacerdote. Ele tem o sacerdote em suas mãos, o sacerdócio em suas mãos, desculpe. Ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. O que significa isso, confiar na carne? É a habilidade da pessoa em dizer que pode se salvar por causa da sua linhagem, por causa do seu servir. Muitas pessoas acham que podem alcançar a salvação por causa do serviço prestado a Deus, por causa de ações. E preste bem atenção para aquilo que Paulo vai falar agora. Porque Paulo começa a mostrar para as pessoas que, se fosse a carne que salvasse, ele, Paulo, seria salvo por causa dos méritos que Paulo havia alcançado. Vamos ver essa análise bem clara. Circuncidado ao 8º dia, ele, Paulo, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Isso quer dizer que ele foi de um partido judaico, de uma parte do judaísmo, muito mais ortodoxa, que não somente cria na palavra, na Torá, mas também em todo um conjunto de leis orais e de rituais servidos pelos seus ancestrais, pertencente às 2 tribos que sobreviveram os muitos ataques através dos impérios, desde o Império Babilônico. As 10 tribos, o reino do norte de Israel foi disperso, poucos sobreviveram em sua linhagem. A tribo de Judá e a tribo de Benjamim se juntaram, era o reino do sul.
E aqui ele pode dizer que ele era hebreu de hebreus, ele tinha a sua linhagem. Ele tinha não somente a sua linhagem, mas também, né, a honra de ter a sua descendência catalogada. A sua descendência, cronologicamente, a cronologia dele era documentada, por isso que ele podia dizer, ele era hebreu de hebreus. Segundo o zelo perseguidor da igreja, porque ele era zeloso em sua religião, ele era zeloso em suas ações. E preste bem atenção, o zelo não é uma coisa má, mas quando ele é aplicado através de méritos humanos, ele se torna nocivo. Porque dentro da palavra de Deus, os judeus acharam razão para perseguir os cristãos, para perseguir os escolhidos, para perseguir o próprio povo de Israel. Porque aqueles que foram perseguidos no princípio, na igreja primitiva, não eram gentios. Os primeiros a serem perseguidos foram os judeus. Quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos que até mesmo muitos dos sacerdotes aceitaram a fé em Cristo Jesus. Segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Então Paulo, ele somou esses anos, toda a sua linhagem, toda a sua descendência cronológica, sua genealogia, tudo o que ele tinha por perda. Por causa do quê? Por causa de Cristo Jesus. Muitas pessoas hoje, elas se baseiam nos seus méritos, naqueles que eles têm alcançado, nos seus muitos diplomas e certificados. Não estou dizendo que isso não tem valor, mas isso não salva. E é por isso que Paulo aqui diz, reputei-o para mim ganho, o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Paulo, ele toma uma posição muito extrema. Ele põe a sua descendência, a sua genealogia, os seus méritos, o fato de que ele foi agente do Sinédrio, tudo aquilo que ele tinha ganho e feito, a sua fama, tudo isso, ele diz, eu considero como esterco. Sabe, e você sabe que o esterco ele é o dejeto dos animais, né? O cocô do animal, para ser mais direto. E tudo isso que ele teve, não só ele somou como perda, mas como esterco. E você pode imaginar, né, que, poxa, Paulo, ele abandonou tudo. Mas sabe, meu irmão, até o esterco, ele tem um propósito. Se você pega o esterco do animal e você enterra ele, você mistura na terra, ele se torna adubo. E ele se torna um fertilizante. E aquilo que você planta pode crescer, até com mais vigor. Portanto, eu posso ver, até entre linhas, essa linha de pensamento que nós, mesmo tendo alcançado tão grandes coisas, tão grande conhecimento, agora nós, e seja achado nele, não tendo a minha justiça,
que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Não estou falando, irmãos, que agora nós devemos pegar a lei e os profetas e abandoná-la de maneira alguma, porque a palavra de Deus ela é perfeita. O salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E nós vemos aqui, amados, essa palavra interessantíssima, que agora ele não é justo, ele não comete atos de justiça para ser justificado, mas sim, ele comete atos de justiça porque ele é justo através da fé. A nossa justiça não vem mais através de seguir rituais, mas vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições sendo feito conforme a sua morte. Então, Jesus Cristo mesmo fala em João capítulo 17, nós pudemos estudar isso na semana passada, que a vida eterna é esta, que é conhecer Deus como nosso Senhor e seu Filho como mensageiro, como aquele que traz a mensagem que ele mandou, porque Jesus Cristo trouxe o evangelho do reino, ele trouxe o evangelho da paz, ele trouxe o evangelho da reconciliação com Cristo, com Deus, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Sabe, meus irmãos, não há outra esperança maior do que essa, em ressuscitarmos dos mortos. A ressurreição, em que Cristo Jesus foi o primeiro, foi o primogênito. E todos aqueles que, quando morrem em Cristo Jesus, têm os seus pecados lavados no sangue do Cordeiro, esses têm o direito de ressuscitar com Cristo. Sabe, Paulo aspirava ver, sabe, que ele pudesse chegar à ressurreição dos mortos. Não que já a tenha alcançado, ou seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Paulo estava preso, estava sofrendo em prisões, mas ele agora cria que em Cristo Jesus ele iria alcançar a ressurreição. Paulo estava pronto para morrer a qualquer momento. E eu sempre venho batendo a mesma tecla. Será que você está preparado para se encontrar com Cristo? Será que você preparou o seu corpo, a sua mente, a sua alma? Será que você tem a sua vida no altar? Sabe, nós, irmãos, hoje mais do que nunca, nós devemos estar preparados, até mesmo vendo, né, nós temos visto tantas pessoas sendo alcançadas por esta pandemia, este vírus terrível. Temos ouvido até mesmo familiares terem sido alcançados, alguns morreram. E nós estamos vivendo, irmãos, em uma fase crítica da nossa vida. A terra, ela está mostrando o princípio das dores, em que Cristo está prestes a voltar. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim. Portanto, nós devemos, irmãos, deixar o passado para trás, esquecer dele, esquecer daquela vida pecaminosa, se libertar daquilo,
Muitas pessoas falam e contam esses tristes testemunhos, né? E você vê que eles falam do pecado como se fosse, como se eles estivessem se gabando de um tempo em que eles pecavam e eram ativos. Sabe, meus irmãos, eu quero me esquecer dessa época. Eu quero prosseguir agora vivendo para Cristo, me preparando a cada dia, preparando e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo, e se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Mas naquilo em que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Portanto, Paulo já estava reunindo os irmãos. Irmãos, nós já temos o Evangelho, nós já temos a palavra. Vamos permanecer na palavra. E muitas pessoas, elas acham que a palavra agora se tornou antiquada, a Bíblia agora já não basta, e elas ficam buscando novas teorias, novas revelações. Sabe, meus irmãos, eu não acordei essa manhã tendo uma revelação para vos entregar. Não, Paulo escreveu essas palavras há 2000 anos atrás. E aqui nós estamos, irmãos, estudando elas com vigor, permanecendo na palavra, porque a palavra de Deus ela não envelhece. A palavra de Deus ela é a mesma, ontem, hoje e será eternamente. A Bíblia nos diz que terra e céu passarão, mas a palavra de Deus não passará. E é isso que você deve compreender, que nós devemos permanecer na palavra. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Portanto, chegou a hora de você começar a prestar atenção nos exemplos de fé. Os exemplos de fé em que você deve permanecer. É por isso que a liderança da igreja, ela deve ser fiel em dar um exemplo firme, não cair nos caminhos da corrupção. Nós vemos que todos aqueles que, e vemos isso na política do mundo hoje, quantos líderes são pegos em casos de corrupção. O meu país é até uma vergonha ver quantos governos que passaram e muitos ainda até hoje estão sendo envolvidos em casos de corrupção. E não é só privilégio do meu país ter esse mau comportamento, para ser irônico, mas quantos outros países do primeiro mundo, do terceiro mundo, mostram as mesmas qualidades corruptas. E se nós deixarmos essa corrupção mundana entrar dentro da nossa comunidade cristã, dentro da igreja, dentro da Assembleia dos Santos, o que será de nós? Nós devemos ser, Paulo ele podia dizer, sede meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Portanto, nós devemos ter esse cuidado. O começo desse capítulo diz, guardai-vos dos cães. Guardai-vos, guardai-vos, guardai-vos. Chegou a hora de nós termos mais cuidado, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Paulo não estava falando de pessoas agnósticas, de ateus, até porque o ateísmo, na época, não era uma coisa. Até
muito pelo contrário, tinha o politeísmo. Eles criam em muitos deuses diferentes. Paulo não estava falando até mesmo dos politeístas. Paulo estava falando do seu próprio povo, dos próprios cristãos que estavam se deixando levar por lendas, por genealogias incontáveis. Estavam misturando tradições com a palavra de Deus. Cuidado, meu irmão. Não caia nessa perdição. Não caia nesse caminho. A palavra de Deus ele é tão, diz, o fim deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Irmãos, quantos carros você pode dirigir ao mesmo tempo? Quantos aviões você pode pilotar? Quantas casas você pode morar ao mesmo tempo? Sabe, e muitas pessoas estão pensando só em coisas terrenas. Coisas que vão desaparecer com o fogo. A Bíblia diz que terra e céu passarão. E haverá nova terra. E haverá novos céus. Portanto, estas coisas, irmãos, sabe, aonde nós devemos morar, o que devemos vestir, o que devemos comer, sabe, por isso que Jesus diz, sabe, não vos preocupeis. Vos preocupeis em guardar tesouro nos céus. E nós temos visto que muitos têm sido afetados por essa ganância espiritual. Temos visto, sabe, muito disso acontecer nos nossos dias. Mas nós devemos permanecer fiéis em Cristo Jesus. Fiéis na palavra, fiéis na conduta, fiéis, justos pela fé em Cristo Jesus. Justos pela fé em Cristo Jesus. Vou repetir, justos pela fé em Cristo Jesus. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Oh, glória a Deus! Sabe, meus irmãos, será que quando você vai dormir, que você deita, você tenta imaginar como seria o céu, tenta imaginar como seria estar na presença de Deus? Será que você almeja estar na presença de Deus? O salmista escreve, ele diz, uma coisa eu desejo, sabe, mais do que tudo, é de morar, de habitar no meio da casa de Deus. Será que você almeja? Sabe, o nosso desejo não deve ser um carro novo. Nosso desejo não deve ser uma coisa terrena. Muitas pessoas, sabe, eles alcançam troféus. Um carro que nem a mulher pode encostar ou dirigir. Sabe, gente, você não pode valorizar coisas terrenas mais do que aquilo que Deus te deu. Deus te deu a salvação. Deus te deu uma família para você cuidar. Deus te deu filhos para você criar e educar nos caminhos de Deus, porque a lei de Deus é clara quando diz, e ensinarás estas palavras aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos. E tudo que a pessoa busca são ações, são tesouros dessa terra. Sabe? Qual é o teu tesouro? Se tu me mostrares o teu tesouro, eu vou te mostrar onde está o teu coração. Não estou falando agora que você tem que abandonar trabalho e vender tudo, esperar Jesus Cristo voltar. Não estou dizendo isso. A palavra de Deus diz que o trabalhador
Ele é digno do seu salário. Estou falando. Será que você almeja estar com Deus? Será que você almeja alcançar essa graça de Deus? Pense nisso. A carta de Paulo aos Filipenses, ela é uma exortação para que nós possamos sempre nos lembrar do alvo da nossa fé, que é Cristo Jesus. Ele é o nosso galardão. Deus é o nosso galardão. Muitas pessoas querem ir para o céu, porque eles têm medo do inferno. Você tem que mudar a sua maneira de pensar. Você tem que ir para o céu porque você ama a Deus. Em João capítulo 15, João capítulo 14 e capítulo 15, Jesus Cristo diz: aquele que me ama, ele obedece os meus mandamentos. E aquele que obedece os meus mandamentos, esse é o que me ama. Que Deus os abençoe. Pense nessa carta, irmãos. Sabe, leia esse livro, essa carta de Paulo aos Filipenses. Aplique isso na sua vida. Acorde, desperte, porque Jesus Cristo está voltando. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus.